Dando continuidade aqui ao nosso curso de matemática básica aqui no YouTube, nessa aula nós vamos trabalhar racionalização de denominadores. Lembrando que na descrição do vídeo vou estar deixando um link para você entrar no Google Sala de Aulas, onde lá eu já disponibilizei, já está lá, a lista de exercício do módulo 3, radicais, tá ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Como é que nós racionalizamos denominadores? Para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar, observe bem aqui, ó, você deve multiplicar os termos dessa fração por uma expressão com radical. E essa expressão com radical, ela é denominada fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração que será equivalente com denominador sem radical. Então você tem uma expressão com radical no denominador de uma fração e o seu objetivo, vamos dizer assim, é tirar essa raiz, esse radical. É deixar no denominador sem radical. Não ter radical no denominador. E para isso nós temos dois casos, né, que envolvem a racionalização. Nesse primeiro caso, é quando o denominador ele é um radical de índice 2. Então você vai racionalizar, tá, uma fração, né, um denominador de uma fração. Você vai racionalizar quando o índice dessa fração for 2. Então, normalmente, quando pedir para você racionalizar e você souber que deve racionalizar, é porque o índice do radical, né, desse radical, será 2. Ou seja, índice 2 refere-se à raiz o quê? A raiz quadrada. Quando for raiz quadrada. Então, neste caso, preste atenção, o fator racionalizante é o próprio radical do denominador. O fator racionalizante, repetindo, é o próprio radical que está no denominador. Por exemplo, letra A. Nós temos aqui, ó, a fração 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Aqui nós temos um denominador, né, que é um denominador de radical, né, que seu radical tem índice 2. Então, quer dizer que o fator racionalizante é o próprio radical do denominador, ou seja, a raiz quadrada de 2. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o seguinte. Para racionalizar o denominador de uma fração, devemos multiplicar os termos dessa fração por uma expressão com radical. Ou seja, você vai ter aqui 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Nós devemos multiplicar os termos, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador, pelo fator racionalizante. E quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante é esse daqui, ó. Raiz quadrada de 2, dividido pela raiz quadrada de 2. Então, eu estou multiplicando o numerador pela raiz quadrada de 2 e multiplicando o denominador pela raiz quadrada de 2. Ficando raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Logo, isso daqui vai ficar igual. 3 que multiplica raiz quadrada de 2 é igual a 3, é só juntar. Raiz quadrada de 2. Agora, quanto que é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? Lembra? Multiplicação de radicais, né? O índice aqui, no caso, vai ser sempre o mesmo, ou seja, é só você se preocupar de multiplicar os radicandos, ficando raiz quadrada de 4. E isso daqui vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 4 é igual a quanto? É igual a 2. Agora eu quero trazer um detalhe aqui para você. Você não precisa passar por essa etapa aqui, ó. Não precisa passar por isso daqui. Eu só fiz para você entender o que acontece. Você já pode passar daqui e vir direto para cá. Vamos pegar aqui, ó. Daqui para cá. Então, quando você tiver aqui, ó, sempre quando estiver multiplicando dois radicais em que os radicandos são iguais, o resultado vai ser o próprio radicando. Aqui é raiz quadrada de 2. Aqui é raiz quadrada de 2. O resultado vai ser o próprio 2. É sempre assim. Por exemplo, se você tiver um exemplo, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4. Você não precisa fazer 4 vezes 4, 16, que vai dar raiz quadrada 16,
E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Não precisa passar por essa etapa. Já vai direto. Isso aqui é igual a 4. Então a gente sempre vai estar queimando essa parte aqui. Já vai fazer direto. Tá ok? Para você não perder tempo. Letra B. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Então quem é o fator racionalizante? É o radical que está no denominador. Ou seja, raiz quadrada de 3. Logo vai ficar assim. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Agora aqui, os radicandos nos numeradores são diferentes. O radicando aqui é 2 e o radicando aqui é 3. Então você faz a multiplicação normal. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é só multiplicar os radicandos. Ficando 2 vezes 3 é igual a 6. Raiz quadrada de 6. Dividido por... Eu não preciso colocar raiz quadrada de 9 para dar 3. Então vai colocar o 3 direto. Então vai ficar raiz quadrada de 6 dividido por 3. Pronto. Agora menos 7 dividido por 2 raiz quadrada de 3. Professor, no denominador agora nós temos 2 vezes raiz quadrada de 3. Será que o fator racionalizante é 2 raiz quadrada de 3? Não. O fator racionalizante é o radical, que está no denominador. Então, o radical que está aqui no denominador é quem? Raiz quadrada de 3. Logo vai ficar assim, ó, menos 7 dividido por 2 raiz quadrada de 3 multiplicado pelo fator racionalizante, que é o radical que está no denominador. Ou seja, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Logo, isso aqui vai ser igual a menos 7 vezes raiz quadrada de 3. Vai dar menos 7 raiz quadrada de 3. Só juntar. Agora, 2 vezes 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. É só colocar o 2, repete o 2, não dá para fazer muita coisa com ele, vezes, e multiplicar a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3, que é quem? É o próprio 3. Ficando menos 7 raiz quadrada de 3, dividido por 2 vezes 3, 6. Chegamos no resultado. Agora, 2 raiz quadrada de 2, dividido por 5 raiz quadrada de 6. O fator racionalizante é raiz quadrada de 6. Logo vai ficar 2 raiz quadrada de 2, dividido por 5 raiz quadrada de 6, multiplicado pela raiz quadrada de 6 e, ao mesmo tempo, dividido pela raiz quadrada de 6. Então, aqui nós temos o fator racionalizante. Então, vai ficar 2, que multiplica raiz quadrada de quanto? É só multiplicar os radicandos. 2 vezes 6 dá 12. Dividido por 5 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é igual a 6. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz quadrada de 12 dividido por 30. Agora podemos simplificar o 2, que está aqui, por 2 e o 30 por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, só repetir aqui raiz quadrada de 12. Dividido por 30 dividido por 2, que é igual a 15. Então, esse é o resultado. Então, perceba que chegamos aqui, ó, num denominador sem radical, aqui um denominador sem radical e aqui um denominador sem radical. Porque usamos o fato que? De racionalizar o denominador. Agora vamos partir para o segundo caso. O segundo caso diz o seguinte: é quando o denominador ele é uma soma ou ele vai ser uma diferença de dois termos, em que um deles ou ambos são radicais. Ou um desses dois termos que vai estar somando ou subtraindo vai ser um radical, ou então os dois termos ambos serão radicais. Neste caso, o que é que acontece? O fator racionalizante ele será uma expressão conjugada do denominador. Professor, o que é uma expressão conjugada do denominador? A expressão conjugada do denominador é isso daqui, ó. Se no denominador tiver A mais B, a sua expressão conjugada será A
menos b. Se no denominador tiver a menos b, a sua expressão conjugada será a mais b. Bora ver com um exemplo que vai clarear melhor. Nós temos aqui, ó, 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Ou seja, nesse caso, ambos os termos são radicais. Então vamos colocar aqui, ó, quem é o A e quem é o B. Só para você, eu vou fazer bem devagar para você entender bem isso daqui. Veja aqui, ó, raiz quadrada de 5, enxergue como se fosse o A. Aí você vai ter aqui, ó, mais, e o raiz quadrada de 2 como se fosse o B. Então nós temos aqui no denominador uma expressão A mais B. Agora, quem é a expressão conjugada de A mais B? A expressão conjugada de A mais B é A menos B. Ou seja, quem é o A? O A é raiz quadrada de 5. Menos, quem é o B? Raiz quadrada de 2. Você vê como isso é simples de entender? Você não precisa estar fazendo isso daqui sempre. Eu fiz só para você poder entender. Quando você observar, ver o denominador, você já vai ver de cara a sua expressão conjugada. Não tem dificuldade. Logo, como é que vai ficar? Você vai usar a mesma ideia do primeiro caso. Vai multiplicar ambos os termos da fração pela expressão conjugada. Ficando 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 vezes multiplicado pelo seu conjugado. Então vai ficar aqui raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Isso aqui vai ser igual. No denominador, só multiplicar 1 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, que vai dar essa própria expressão. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, dividido. Agora, como é que fica aqui no denominador? Será que eu preciso aqui aplicar a propriedade distributiva? Não. O que acontece aqui é a ocorrência de um produto notável, que é esse produto notável aqui, ó. A mais B multiplicado por A menos B. Isso daqui é igual a quem? É igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer direto aqui é pegar o A, né? Lembrando que isso aqui, esse A ao quadrado é A vezes A. Aí o B ao quadrado é B vezes B. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar o A, que é a raiz quadrada de 5, e multiplicar direto com a raiz quadrada de 5. Aí menos, pegar o B, que é a raiz quadrada de 2, e multiplicar com o B, que é a raiz quadrada de 2 aqui dessa expressão. Tá, e como é que vai ficar isso daí? Vai ficar assim. Então, se você tem raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai dar igual a quanto? O próprio 5. Menos, que é da regrinha aqui, tá? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que dá igual a quanto? O próprio 2. Logo, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada, ó, coloquei raiz quadrada de 2 aqui. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 dividido por 5 menos 2, igual a 3. Então é isso que ocorre. Bora ver mais exemplos. Letra B. 5 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3. Agora nós temos aqui em que um dos termos é um radical. Um é um número inteiro e o outro é um radical. E no caso aqui a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então o 2 é o quê? É como se fosse o nosso A e o B é o nosso... E a raiz quadrada de 3 é o nosso B. Então, quem é a sua expressão conjugada? O conjugado disso aqui é 2 menos raiz quadrada de 3. Logo, vai ficar 5 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3, que multiplica 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2 menos raiz quadrada de 3. Professor, já que agora é um dos termos dessa expressão do denominador é um radical só, que é a raiz quadrada de 3, vai mudar alguma coisa na multiplicação aqui? Não vai mudar nada. Você vai pegar aqui, ó,
2 multiplicar por 2. Repete aqui em cima. Aliás, vamos multiplicar em cima, na verdade, né? Aqui a gente multiplica 5 vezes 2, que vai dar 10, menos 5 vezes raiz quadrada de 3, vai dar 5 raiz quadrada de 3. E aqui embaixo, como a gente já havia falado, 2 vezes 2 é igual a 4, menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a 3. Isso aqui vai ser igual a 4 menos 3 vai dar 1, então vai ficar só o valor do numerador aqui, ó. 10 menos 5 raiz quadrada de 3. Chegamos no resultado. Então é assim que nós racionalizamos o denominador de uma fração. Observe bem cada caso e tente fazer por você mesmo a lista de exercícios que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como havia falado. Então a nossa próxima aula e última aula do módulo 3 vai ser uma aula só de exercícios, tá ok? Vou fazer somente exercícios. Então, até a próxima aula.